Agora eu vou apresentar a forma como nós organizamos o estudo da biologia. Tudo vai se iniciar com os átomos. Isso porque os átomos eles vão realizar ligações químicas para formar as moléculas. Lembra? Átomos que constituem os seres vivos, o grande 6 da biologia, os chomps. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses átomos vão se ligar para formar as moléculas. Aí nós temos a água, a molécula mais abundante, nós temos os carboidratos, que são os açúcares, nós temos as proteínas. Essas moléculas, por sua vez, elas vão se combinar para formar, para construir as organelas celulares, as partes que constituem a célula. E aí nós temos a membrana celular, o núcleo. Esse exemplo que eu trouxe para vocês aqui é a mitocôndria. Então, vai um se organizando para formar o outro. Se você pegar todo o aglomerado de estruturas que constituem a célula, você tem a célula propriamente dita. Então, o conjunto das organelas formam a célula. O interessante, gente, é que as células do nosso corpo, elas podem agruparem-se, especializando-se em uma determinada atividade. Por exemplo, nós temos o tecido sanguíneo. Então, esse aglomerado celular, nós damos o nome de tecido. Tecido sanguíneo que tem uma função, que é a de transporte de nutrientes ou e também o transporte de gases. Já os tecidos, por sua vez, eles podem unir-se. Eles unem-se para formar os nossos órgãos. Olha o exemplo da nossa pele. A pele não é um tecido, a pele é um órgão formado pela união de dois tecidos. O tecido epitelial com o tecido conjuntivo. Certo? Aqui nós temos como exemplo um órgão que é o crânio. Aqui nós temos o tecido ósseo, que é um exemplo de tecido conjuntivo. E aí nós vamos ter alguns outros tecidos, como por exemplo o tecido epitelial, que irá revestir as demais estruturas que constituem esse daqui. Nós vamos ter aqui dentro também o tecido sanguíneo, passando aqui para nutrir todos os demais. Ok? Então, o aglomerado de tecidos constitui um órgão. Professor, e se eu pegasse um conjunto de órgãos especializados em uma determinada atividade, em uma determinada função, nós vamos ter o sistema. Olha o sistema esquelético, que tem basicamente duas funções. A primeira função, mais conhecida, a sustentação do nosso organismo. A segunda função, armazenamento de sais minerais. Os nossos ossos são o nosso armazém de minerais. Sempre que o nosso corpo precisa de algum sal mineral, ele vai procurar lá nos ossos. Se, por sua vez, eu pegar todos os sistemas que formam o indivíduo, eu vou ter o organismo, o indivíduo propriamente dito. Agora, gente, e um conjunto de indivíduos provenientes de uma mesma espécie? Que danada é isso? Nós temos aí, por exemplo, a população humana. E aí tenham em mente várias populações de organismos diferentes convivendo em um mesmo habitat. Observe, por exemplo, a sua casa. É muito comum que pessoas criem cachorros. Passarinhos pousam por lá. Então, quando você olha, você tem aí uma população de pássaros, uma população de humanos, uma população de cães, várias populações convivendo em um mesmo habitat. Populações diferentes dividindo o mesmo habitat é o conceito de comunidade. Agora, os seres vivos que constituem o meio biótico precisam do meio abiótico para sobreviver. Essa interação entre o meio biótico, seres vivos, e meio abiótico, seres não vivos, tais como a água, nós damos o nome de ecossistema. Veja como é simples. Ecossistema é só a interação entre o meio biótico e o meio abiótico, seres vivos e não vivos. Nós precisamos da luz para fotossíntese, para produzir matéria orgânica. Nós precisamos da água para sobreviver. Nenhum ser vivo sobrevive sem água. E todos os ecossistemas do nosso planeta constituem a biosfera. Então, pessoal, acabo de apresentar para vocês
todo o caminho no estudo da biologia. Geralmente a gente começa estudando como as moléculas funcionam. Logo em seguida, avançamos para como essas moléculas constituem a célula e garantem o funcionamento celular. Logo depois, falamos sobre os tecidos, a histologia, o estudo dos tecidos, para em seguida estudar a fisiologia, que vai explicar a anatomia e fisiologia, que vai explicar como o nosso corpo funciona. E vamos depois para a ecologia, onde compreendemos a importância da interação entre os seres vivos e o meio que os circunda. Ok, pessoal? Então, até nosso próximo encontro.